O extra da novela capítulo 61. Exame final. 3. Muito depois de Kim A-jin partir, Shin-Aeun abriu os olhos que ela mantinha bem fechados. Ela se levantou apenas depois de confirmar que Kim A-jin havia desaparecido completamente. Ela havia acordado há muito tempo, mas sua mente ainda estava atordoada. Provavelmente foi por causa do que Kim A-jin disse. "Por que você é tão fofo?" As bochechas de Shin-Aeun ficaram vermelhas. Sua aparência era elogiada desde que ela era jovem, mas ela nunca esperava ouvir tal coisa da boca de Kim A-jin. Au! Shin-Aeun balançou a cabeça ferozmente e sacudiu seus pensamentos. Seja o que for, eu não ouvi. Ele estava falando sozinho. Devia haver um gato ou um cachorro por perto. Definitivamente. Shin-Aeun murmurou e rastejou para fora do saco de dormir. O saco de dormir era tão quente e aconchegante quanto uma cama, algo que tornava sua noite extremamente agradável. Devo deixar aqui? Ou trazê-lo comigo? Shin-Aeun começou a pensar. Desde que Kim A-jin o deixou aqui depois de dizendo como eu era fofo. Ele deve ter querido que eu o pegasse. Depois de chegar a essa conclusão, ela dobrou o saco de dormir, que se reduziu ao tamanho de uma bola do tamanho de um punho. Era tão pequeno. Ela ficou surpresa com o pequeno saco de dormir. Depois de guardá-lo, ela verificou seu smartwatch. Eram 7h20 da manhã, mas ainda estava escuro lá fora. Deve ser uma noite polar. Shin-Aeun se espreguiçou e começou a se preparar para o dia. No topo da árvore do mundo, olhei ao redor em todas as direções. Os olhos de 1000 milhas não eram restringidos por obstáculos, permitindo que tudo entrasse na minha visão. Um dia já havia se passado e os cadetes estavam descobrindo seu método preferido de sobrevivência. Alguns vendiam comida para obter pontos, alguns perseguiam monstros e alguns se escondiam e esperavam que cadetes desavisados passassem. Milímetros. Quando encontrei alguém, uma ideia bastante maliciosa surgiu na minha cabeça. Um método para suar o nariz sem usar a mão. Para ser mais preciso, era um método para eliminar cadetes que eram fortes demais para eu lidar. Eu quebrei um galho de árvore de tamanho decente e dei-lhe uma ponta afiada. Então, eu escrevi uma coordenada e algumas palavras nela. Em seguida, peguei o galho da árvore e joguei nele. Porque ele estava tão longe, eu tive que usar um pouco do poder mágico do estigma. O galho da árvore voou como uma flecha e atingiu o chão depois de roçar levemente seu rosto. O cadete que caminhava imponentemente parou e olhou para o galho de árvore no chão. De onde eu estava, só conseguia ver as costas dele. Mas eu sabia muito bem que emoção ele estava sentindo no momento. Ele agarrou o galho de árvore que eu atirei. Depois de verificar as palavras escritas ao lado, ele se virou para a direção de onde veio o galho da árvore. Embora ele não pudesse me ver dessa distância, eu ainda evitei seu olhar. Agora, eu só tinha que esperar. Assim, 1 hora se passou. Eu estava assistindo às filmagens do drone no meu laptop quando de repente notei uma mudança. O que? Já? Sob a escuridão espessa, Rachel estava indo para algum lugar com Jo Yeon. Eu rapidamente expandi minha visão e os rastreei. Seu destino parecia ser um penhasco arborizado. No final do penhasco estavam duas pessoas. Um estava ao ar livre e o outro estava escondido acima de uma árvore. Eu não sabia quem eles eram, mas eu podia presumir com segurança que eles eram Dijins. Primeiro, movi um drone até eles. Mas, para minha surpresa, o sinal do drone morreu quando se aproximou. Fui notificado do motivo por um alerta que chegou no meu laptop. Jo Yeon tem várias conexões com outros Dijins. Fez contato com os Dijins da família Lancaster. Rachel acompanhando Jo Yeon também aconteceu na história original, mas Lancaster nunca fez parte deste exame. Mas agora que ele estava envolvido, seu objetivo tinha que ser Rachel. Surpreendentemente, eles estavam planejando lutar em uma área aberta. Muito provavelmente, isso ocorreu porque áreas isoladas, como cavernas, estavam sendo usadas por outros cadetes como esconderijos. Além disso, como a área escolhida pertencia a esse supervisor de exame, era provável que ninguém interferisse em seu plano. Mas ainda assim, seu método foi muito mal planejado. Eles devem ser o degrau mais baixo. Esses tolos sem cérebro provavelmente faziam parte da classe mais baixa de Dijins que estavam cegos por seus desejos de fazer conquistas e serem amados por Lancaster. Já que eles eram Dijins, eles tinham que ser mais fortes que os cadetes médios, mas eles ainda não pareciam tão fortes. No entanto,
Eles ainda eram uma ameaça com 3 deles trabalhando juntos. Peguei minha Desert Eagle. Depois de transformá-lo em um rifle sniper, olhei para longe. Lá, eu podia ver Rachel andando com Zhu Yuan. Rachel provavelmente se juntou à equipe de Zhu Yuan temporariamente para encontrar comida. Na história original, foi Qin Su quem veio em seu socorro. Eu tinha compartilhado minha localização com ela para evitar que isso acontecesse, mas ela era uma garota teimosa. Ah, talvez. De repente, pensei em Qin Su. Para verificar se ele estava por perto, expandi minha visão um pouco mais. PF. Mesmo nesta situação séria, não pude deixar de rir. A história original tinha um poder de imposição. Qin Su estava caminhando lentamente em direção a Rachel. Ao lado dela estava China Yun, que deve ter se deparado com ele também. Com isso, era 3 em 3. Mesmo sem eu ter que ajudar, Qin Su e China Yun seriam mais do que suficientes para salvar Rachel. TSK. No entanto, Qin Su era Qin Su e eu era Qin Yajin. Eu tinha meus próprios métodos. Anexei a coronha do meu rifle. Eu podia ver meus alvos claramente. Meus olhos podiam ver mais longe do que qualquer escorpião no mundo. A equipe de Zhu Yuan continuou a oferecer comida a Rachel. Embora eles oferecessem de graça, Rachel ainda deu a eles alguns de seus pontos como pagamento. No entanto, ela se sentiu desconfortável. Ela valorizava suas notas no exame de combate tanto quanto as notas do exame escrito. Como ela não sabia quantos pontos a colocariam no topo, ela teve que coletar o máximo possível. No meio de sua preocupação, Zhu Yuan pediu que ela se juntasse a ele para uma caçada, dizendo que haviam encontrado um monstro urso pardo que daria 10 pontos. Sou um atirador de elite, então vou apoiá-lo na parte de trás. Eu só preciso de 3 pontos, e Rachel se pode ficar com o resto. Não, devemos dividi-lo igualmente. Ela não perguntou por que eram apenas os dois indo. Ela o seguiu prontamente. Em sua mente, ela não perderia em uma batalha individual mesmo se Zhu Yuan a traísse, e ela sabia que ganharia mais pontos se houvesse menos pessoas no grupo. Estava aqui. No entanto, de pé no penhasco para onde ela foi guiada não era um urso, mas um homem. Seu cabelo comprido cobria metade de seu rosto, e 2 manoplas brilhavam ameaçadoramente em suas mãos. Nas pontas dos dedos das manoplas havia punhais semelhantes a garras. Quem é você? Zhu Yuan fez sua melhor atuação. Para o caso de as coisas derem errado, ele estava preparando uma rota de fuga. O homem de cabelos compridos também brincou com ele, levantando as mãos cobertas de manopla e atacando Zhu Yuan. Em um piscar de olhos, o homem cortou o ombro de Zhu Yuan, e ele gritou e fugiu. O homem não o perseguiu. Assim, Zhu Yuan desapareceu. O que é que foi isso? Rachel suspirou enquanto segurava seu florete. Quem é você? A sua pergunta. O homem deu um sorriso arrepiante. O homem disse alguma coisa, mas Rachel não conseguiu entendê-lo. Não era coreano ou inglês. O homem murmurou para si mesmo, então de repente atacou Rachel. Está acordado. Rachel puxou seu poder mágico em torno de sua espada e se defendeu. Sua espada colidiu com as luvas do homem, criando brasas quentes que se espalharam. Embora o homem tivesse mais poder mágico, Rachel podia aguentar graças ao seu controle áspero. Em seguida, as manoplas do homem golpearam mais algumas vezes, que Rachel bloqueou com facilidade. Manoplas versus florete. O primeiro tinha maior poder destrutivo, mas Rachel o dominou com técnica. Contanto que ela mantivesse uma distância segura, ela sentiu que poderia sair vitoriosa. Então, no meio de uma feroz troca de golpes, Rachel viu uma brecha na defesa do homem. Sem perder essa oportunidade, Rachel deu um passo à frente, então correu. Com uma facada, ela arranhou as costelas do homem, então tentou pular para trás. No entanto, por alguma razão indiscernível, ela não conseguia mover os pés. Naquele momento, alguém pulou da árvore acima dela. Era outro inimigo. Rachel o viu pousar na frente dela, então torcer sua espada e apunhalar suas costas amplamente abertas. Coac! Um grito soou. Rachel não fechou os olhos quando seu pensamento parou momentaneamente. No entanto, percebendo que ela ainda estava viva, ela reexaminou a situação. O assassino, que acabou de cair da árvore, estava rolado no chão, se contorcendo de dor. Ela olhou para sua espada,
se perguntando se ela havia atacado inconscientemente. Imediatamente depois, ela abandonou esse pensamento sem sentido quando outro ataque voou em sua direção. No entanto, o ataque não foi direcionado a ela. 5 raios de raios altamente poderosos voaram, perfurando o estômago, membros, pulmão e coração do assassino. O assassino caiu no chão impotente, então se espalhou em pó. O que está acontecendo? Rachel foi pega de surpresa, mas ela não teve tempo para pensar quando um homem da luva disparou em sua direção. O homem conhecia a fraqueza dos Niping de longo alcance. Quando o alvo estava perto de um aliado, os Niping se tornava praticamente impossível. Além disso, Rachel não conseguia se distanciar do homem. A essa altura, ela percebeu que seus pés estavam presos à sombra do homem. Foi a mágica, Shadow Tag. Embora ela não pudesse mover os pés, ela ainda fez o seu melhor para defender e contra-atacar. Seus movimentos faziam parecer que ela estava dançando em um espaço minúsculo. Seus movimentos ágeis e fugazes deixaram o homem furioso. Frustrado, ele tentou pisar no chão quando o ataque não identificável voou mais uma vez. Antes que alguém pudesse reagir, o ataque escavou através do pequeno espaço entre ele e Rachel, então explodiu seu ombro. Usando esta oportunidade, Rachel apunhalou seu flanco. Mas antes que sua espada pudesse alcançá-lo, um golpe de espada voou e atingiu o ombro do homem. Quack! Com o ombro cortado, o homem deu um grande passo para trás, depois pulou do penhasco. Quem era aquele? 2 pessoas correram até Rachel. Kim-Soo e Shai Na-yun. Eram cadetes que Rachel conhecia. Rachel? Quem era ele? Shai Na-yun perguntou a ela. Kim-Soo correu para a beira do penhasco e olhou para baixo. Ele desapareceu? Embora ela não pudesse entender completamente a situação, ela ainda fez a pergunta que ela mais queria saber. Sim, ele se foi. O que há com esse discurso educado? Kim-Soo zombou do uso repentino de discurso educado de Shai Na-yun. Deve ter sido Shai Na-yun quem me ajudou. Esse ataque deve ter sido sua técnica secreta, algo como flechas invisíveis. Enquanto isso, Rachel tentou entender o que aconteceu. Obrigada. Você salvou. Naquele momento, o luar refletiu em algo e perfurou seus olhos. Esse algo estava no subsolo. Ele havia cavado no chão, mas conseguiu refletir um fraco luar. Rachel se aproximou lentamente do objeto, então o pegou. Ponto uma bala. Naquele momento, Kim-Soo murmurou seriamente. Vamos primeiro. Não sabemos se essa pessoa vai voltar. TZZZ, TZZZ. Rachel examinou a bala em cima de uma fogueira. Olhar para ele não revelou nenhuma informação nova, mas Rachel tinha uma pessoa em mente. Kim A-jin. Ele havia usado uma espingarda quando ajudou antes, e a pessoa misteriosa que a salvou o fez por Sniping. No entanto, Kim A-jin era o único que ela conhecia que usava uma arma. No entanto, ela não conseguia pensar em um motivo. Ele ajudou durante o exame de meio de semestre, mas provavelmente porque ele estava na casa ao lado. Se Kim A-jin foi quem ajudou de novo, então isso significaria que ele ajudou de longe através de Sniping. Se isso fosse verdade, ela tinha 3 perguntas. Primeiro, como ele sabia que ela estava em perigo? Segundo, se foi ele quem ajudou, por que não se mostrou? Terceiro, por que ele ajudou? Então, você decidiu mudar para uma espada? Naquele momento, a voz de Kim sussurrou. Ele estava conversando com Shai Na-yun. Rachel virou o olhar para o lado e olhou para a cintura de Shai Na-yun. Assim como Kim-Soo disse, ela tinha uma espada ao seu lado. Shai Na-yun coçou a cabeça como se sentisse estranha. Rachel ficou alerta. Não, eu só não queria confiar em um arco apenas durante um exame tão grande. Então, é uma arma secundária. Shai Na-yun trouxe 2 armas principais. Um era um arco e outro uma espada. Como os cadetes só podiam emprestar uma arma principal, ela comprou uma espada de treinamento diretamente de clube. Em vez disso, Shai Na-yun bateu palmas. Claramente, ela estava tentando mudar de assunto. Rachel, nós temos um plano. Você quer vir conosco? Rachel inclinou a cabeça em silêncio. É como uma equipe de cooperação. Você sabe, podemos nos sair bem mesmo sem formar equipes. Então, cada um de nós vai se revezar para encontrar comida, encontrar um lugar para dormir e ficar de guarda. Então, vamos sair sozinhos para caçar e nos encontraremos mais tarde.
Rachel achou que era uma boa ideia. Depois de adiar sua resposta por um momento, ela ligou seu smartwatch do exame, lista de compartilhamento de local, Kinhajin Juyeon Kinhajin. Sua localização ainda estava sendo compartilhada. É uma boa ideia, mas vou ter que recusar. Rachel se levantou e, em resposta, Kim-soo piscou os olhos e perguntou: onde você está indo? Não seria perigoso agora? Está bem. Vou me encontrar com alguém. Então nós vamos levá-lo lá. Não, eu posso ir sozinho. Ela o rejeitou resolutamente. Kim-soo coçou a cabeça e assentiu. Não seja tão arrogante. Você acha que todas as garotas do mundo te amam? Shin aproveitou esta oportunidade para dar um golpe penetrante. O extra da novela capítulo 62. Exame final, 4. A situação chegou ao fim com a chegada de Kim-soo, mas passei mais uma hora olhando ao redor antes de descer a árvore do mundo. Ah, que dor! Eu não pude deixar de gemer quando aterrissei no chão. Mesmo que eu tivesse parkour, a árvore era normalmente grande demais. Sacudindo a sensação de entorpecimento em minhas mãos e pernas, verifiquei o número de pontos que tinha. 22 pontos. 22 pontos. Deve ficar um pouco abaixo da média. Como eu praticamente peguei 12 desses de Shine, a quantidade que ganhei de monstros só chegou a 10 pontos. Na história original, o primeiro colocado cadete marcou 130 pontos, então eu precisava obter mais 50 pontos para ficar na faixa de segurança. Deveria ser possível desde que eu trabalhasse muito hoje e amanhã. Eu me virei, pensando com otimismo. Mas assim que o fiz, meu corpo enrijeceu e meu cabelo ficou em pé. Eu estava tão chocada que não conseguia pensar em nada. Na minha frente estava o chefe da trupe Camaleão, que estava disfarçado de seu Jin. Ela se aproximou de mim sem fazer nenhum som e estava me encarando com seus olhos negros. Porque ela estava aqui. Suor frio escorria pelas minhas costas, e meus instintos de sobrevivência começaram a rugir. Eu me forcei a me acalmar. Ela deveria estar aqui para observar, não lutar. Qual é o problema? Mas ao contrário das minhas expectativas, ela pegou sua espada e apontou para mim. Silenciosamente e com os olhos inabaláveis, ela ficou lá. Uma luz arrepiante brilhou de sua lâmina de espada. Meus pensamentos cessaram. Eu não sabia por quê, mas ela, sem dúvida, estava brigando comigo. Mas seja em combate a curta ou longa distância, não havia como vencer essa mulher. Eu morreria instantaneamente ou seria espancado dolorosamente até morrer. Você sabe o que? Ela falou com uma voz tranquila. Assim como ela disse, os cadetes eram atualmente inimigos. No entanto, essa mulher era simplesmente poderosa demais para ser uma inimiga. Era a mesma razão pela qual os insetos não podiam chamar os humanos de seus inimigos. Para eles, os humanos eram predadores. Mas nesta situação de vida ou morte, encontrei um vislumbre de esperança. Neste exame, os cadetes não lutavam entre si para matar. O importante era levar os smartwatch de exame do outro lado. Mesmo que você tenha subjugado alguém, se você não pegou o smartwatch daquele cadete, não foi sua vitória. Além disso, se você subjugou alguém, mas teve seu smartwatch levado, foi sua perda. Atualmente, o smartwatch em torno de seu pulso esquerdo estava solto. Pode ser que ela o tenha equipado frouxamente para começar, ou que tenha sido incapaz de resistir ao seu poder mágico e se soltou, ou que eu simplesmente tive sorte. Independentemente do motivo, essa era a única maneira de escapar dessa situação. Da minha manga, comecei a tecer a eter para ser fino, mais fino que um fio de aranha. Então, eu controlei o fio para que ela não pudesse ver. Como um verme tentando desviar dos olhos de um falcão predador, ele lentamente se contorceu em direção ao pulso esquerdo dela. Atualmente, seu foco estava inteiramente em mim. Apenas encontrar seus olhos profundos parecia me estrangular, mas continuei a olhar em seus olhos. Foi assim que ganhei tempo. Eventualmente, o fio éter alcançou seu pulso esquerdo, então tirou seus smartwatch sem que ela percebesse. Nesse momento, ela abriu a boca. Sua arma, tire. Arma? Quando perguntei, ela deu um simples aceno de cabeça. Enquanto isso, o fio éter estava viajando para seu pulso, pairando apenas 1 centímetro acima do solo, enquanto a proximidade de Bozamin tornava o solo seu ponto cego. Quando o smartwatch chegou perto o suficiente, eu puxei na minha mão. Uau! Foi por causa da minha sorte.
Ou foi a falta de jeito de Boaz? De qualquer forma, consegui. Dei um suspiro de alívio. Em seguida, enfiei a mão no bolso, fingindo tirar minha arma, mas levantei minha mão segurando o smartwatch de Boaz. Você está se rendendo? Quando ela viu o smartwatch, ela deu um olhar desapontado. Como eu pensei, ela realmente não percebeu. Como sua pele era uma camada adicional do dom de Jane, não tinha o mesmo nível de sensibilidade que seu corpo normal. Sem mencionar que ela ainda não havia lançado nenhum de seus selos. Isso parece que é meu? Perguntei o mais vagarosamente que pude, e Boaz imediatamente franziu as sobrancelhas. Apontei para o pulso dela com os olhos. Ela inclinou a cabeça em dúvida, então lentamente virou a cabeça para o pulso esquerdo. É? Seus olhos se arregalaram. Ela girou o pulso, confirmando que seu relógio havia sumido. Você sabe que está fora no momento em que eu esmago isso, certo? Falei o mais calmamente que pude. Boaz ainda parecia estar tão em choque que ela não percebeu que estava atordoada. Ela estava apenas olhando para seu pulso como se tivesse perdido seu país. Isso não pode ser. Essa reação me daria cerca de 50 SP. Fingi um sorriso despreocupado antes de gentilmente agarrar seu pulso e colocar seu smartwatch de volta. O que? O que você é? Ela agiu ainda mais nervosa do que quando roubei seu relógio, mas continuei a colocar o relógio em seu pulso. Ainda mantendo meu sorriso, eu blefei. Eu vou deixar você ir desta vez, ok? Me deixar ir. Enquanto isso, sua espada ainda estava apontada para o meu pescoço. Mas porque eu podia sentir que ela havia perdido o fio, ignorei a espada e me virei. Onde você vai? O chefe tentou me segurar. Eu, é claro, a ignorei e continuei em frente. Concentrei-me em minhas pernas mais do que nunca em toda a minha vida. Apenas por encontrar seus olhos um pouco, meu corpo inteiro estava dormente. Depois que Kim Jin saiu, Boaz olhou para o smartwatch em seu pulso esquerdo. Mesmo agora, ela não conseguia entender como Kim Jin conseguiu roubá-lo. Seu plano era confirmar a habilidade de Kim Jin, mas ela ficou ainda mais chocada. Mesmo que metade de seu senso de toque tenha desaparecido por causa do dom de Jane, ela nunca esperou sofrer tal humilhação para um cadete de 17 anos. Ela ponderou, quando ele o arrebatou? Quando nos conhecemos? Quando estávamos olhando um para o outro? Não, nenhum deles pode estar certo. No mínimo, Kim Jin nunca moveu seu corpo. Seu poder mágico também não mostrou nenhum sinal de movimento. Boaz voltou a olhar para o pulso direito, no qual estava tatuado um trevo de 4 folhas. Este foi um feitiço de liberação de selo. Cada uma das 4 folhas do trevo selou uma parte de sua verdadeira força. Olhando para as folhas de trevo completamente seladas, Boaz se perguntou se ela deveria ter soltado uma delas. No final, ela pediu ajuda de uma testemunha ocular. Jane, você viu? Traço. Vejo que. Mas a resposta que ela obteve após um pequeno atraso não foi o que ela esperava. Jane soava como se ela não conhecesse a situação atual. O rosto de Boaz imediatamente se contorceu com uma carranca. Desculpe. Eu me distraí por um momento. Mas não é minha culpa. Droon continuou me incomodando para comprar Legos para ele. Então, como vai? Boaz imediatamente continuou seu pensamento. Kim Jin roubou meu relógio em tão pouco tempo. Embora meu poder esteja selado, sua destreza e astúcia estão além do nível de um cadete. Diga-me. O que aconteceu? Eu vou te dizer mais tarde. Não, me diga agora, você está me deixando curioso. É tudo por causa daquele pirralho, Droon. Chefe. Boaz encerrou o contato com frieza. Com o incidente anterior, ela teve certeza do potencial de Kim Jin. Agora, ela só tinha que confirmar Kim Sui Shin Jongak. Naquele momento, seu smartwatch tocou. E Jin-se, onde você está? Se apresse. Eu não disse para você voltar na marca de meia hora? Vírgula. Boaz encarou a mensagem com olhos sem emoção. Ela pensou, e ou ironia. Por que essa garota continuou me dando ordens? Depois de escapar com sucesso de Boaz, encontrei um local para acampar. Ficou tão bom quanto o outro. Mas, na verdade, eu tinha parado na primeira área perto de um rio porque não tinha forças nas pernas. Agradeci a minha sorte mais uma vez. Depois de abrir minha barraca e a mesa e cadeira dobráveis, sentei-me e coloquei minhas balas sobre a mesa.
14 balas para o rifle sniper e 20 para espingarda. Estes foram todos modificados de balas normais usando SP. Embora eles tenham aumentado muito minha força, cada um deles custa cerca de 7 SP, então eu não poderia desperdiçá-los facilmente. Eu deveria ter pelo menos 20 de cada tipo. Se eu ficasse sem balas durante a batalha, seria um desastre. Abri meu laptop, SP atual, 1214. Eu atualmente tinha 1214 SP. Para criar um presente decente, eu precisava de cerca de 2000, mas como continuei usando-os para criar balas, minha distância até o gol continuou aumentando. Mas ainda assim, isso era melhor do que alguém morrendo. Reabasteci minhas balas de atirador e tirei minha grade portátil. Eu estava com fome de tanto usar parkour. O almoço de hoje foi frango assado. Também estava escuro demais para ser hora do almoço. Sem meus olhos de 1000 milhas, eu mal podia ver o que estava na minha frente. Da minha bolsa mágica, tirei um frango congelado. Se você pode usar o poder mágico, adicione um pouco para aumentar o sabor do frango. Depois de colocar o frango congelado na minha frigideira, eu imbuí poder mágico como as instruções diziam. Eu não sabia os detalhes, mas o frango de repente ficou fresco. Quando eu estava pensando, eu deveria ser capaz de comê-lo agora. PSSSSPSSS. Um som fraco soou da grama alta próxima. Eu rapidamente puxei minha arma e apontei na direção do som. Ao mesmo tempo, vi através da grama com meus olhos e ao descobrir quem era, larguei minha arma e sorri. Logo, o barulho se tornou passos. A pessoa que saiu da grama alta foi Rachel. Rachel-se. Eu agi surpreso. Havia uma folha saindo de seu cabelo. Deve ter caído sobre ela enquanto caminhava pela floresta, mas parecia que ela não percebeu. Rachel olhou em volta silenciosamente. Ela parecia chocada com a barraca e a churrasqueira de alta tecnologia enquanto sua boca estava entreaberta. Além de ficar em silêncio, sua reação não foi diferente da de Shai Nayun. Ah, eu gosto de me preparar bem. Quando eu disse isso com um sorriso frio, Rachel finalmente saiu de seu torpor. Ela então olhou para a grelha, onde uma galinha estava sentada, emitindo um cheiro tentador. Você gostaria de se juntar a mim para almoçar? Posso? Vou levar 4 pontos para ser justo. Abri outra cadeira dobrável. Rachel sentou-se com uma leve hesitação. Peguei um prato e coloquei metade do frango nele. O almoço então começou. Rachel devia estar com fome quando terminou o frango silenciosamente em apenas 10 minutos. Mesmo seguir seu ritmo de alimentação era difícil. O frango desapareceu aparentemente em um piscar de olhos, e comecei a lavar os pratos quando Rachel perguntou. O que você tem feito até agora? Sim. Inclinei minha cabeça. Vendo como ela veio até aqui, ela deve ter percebido que eu a ajudei. Ela estava me sentindo bem. Eu estava apenas correndo, tentando ganhar pontos. Fingi ser ignorante, principalmente porque seria muito embaraçoso dizer, fui eu que te salvei. Rachel me examinou com uma expressão estranha, mas não fez mais perguntas. Mas, ela parecia estar pensando em algo quando começou a olhar para a fogueira que eu montei. Achei que ela continuaria perguntando. Eu estava planejando contar a ela quando ela me perguntou pela terceira vez. Ah, você se machucou? Então, de repente, descobri uma ferida bastante profunda perto de sua clavícula. Parecia que ela conseguiu de sua luta anterior com os Djinns. Assim, algo aconteceu. Naquele momento, a semente de Evandel, que eu havia colocado dentro do meu bolso, de repente saiu. A semente saltou em direção a Rachel, então pulou em sua clavícula. Rachel gritou com emboscada inesperada. Ou o quê? Você vê. Eu me levantei, tão surpresa quanto ela. Isso, o que é isso? Rachel tentou arrancar a semente dela, mas a semente pulou habilmente dentro de suas roupas, especificamente na área de sua axila. Eu congelei porque eu não podia mais fazer nada sobre isso. Você vê, minha amêndoa de estimação. Não amêndoa, semente de estimação. Enquanto eu estava dando desculpas, Rachel colocou a mão em suas roupas. Eu rapidamente me virei. Em seguida, um respingo recomeçou. Depois de um pouco de luta feroz, a situação parecia ter sido resolvida quando o suspiro profundo de Rachel soou. Eu me virei lentamente.
Rachel estava arrumando suas roupas com o rosto corado. Eu abaixei minha cabeça em primeiro lugar. Eu não pensei que a semente faria isso. Me desculpe. Rachel olhou para frente e para trás entre mim e a semente. Então falou. Uma semente de estimação? Assim. Sim. Parecia tão estúpido na minha cabeça quanto provavelmente na dela. Mas como este mundo estava cheio de coisas misteriosas, eu esperava que ela acreditasse. Na verdade, eu não tinha uma desculpa melhor para dar. Rachel soltou outro suspiro. Então me entregou a semente. Acho que vai ficar mais calmo se você o levantar plantando no chão. Certo. Peguei a semente e a prendi em um recipiente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.